O evento de hoje vai ser apresentado pelo nosso querido Simão Silber, 80 anos de política macroeconômica no mundo, perspectivas modestas. O Oswaldo Assis Filho, estou vendo agora o nome dele completo, vai ser o debatedor. Então, nós vamos fazer como sempre fizemos. Oi, André Montoro, você está com uma fisionomia mais branca, talvez, com a barba maior. Estou vendo o Zeca também, os outros já foram citados nominalmente. Então, eu acho que nós podemos passar a palavra para o Simão. É claro que eu não vou fazer nenhuma apresentação do Simão, é um colega que está sempre presente, muito conhecido. Então, eu acho que o Simão entende que é desnecessário falar sobre o seu perfil aqui nesse grupo. Simão, por favor. Muito obrigado. Em primeiro lugar, Hélio, eu quero agradecer a você pela lembrança do meu nome, de participar com a apresentação desse grupo de colegas, amigos, convidados e todos aqueles que têm participado ativamente do grupo de conjuntura. O que eu tentei trazer de uma forma sintética para a apresentação foram as grandes mudanças que ocorreram depois que terminou a Segunda Guerra Mundial. Por isso, o título 80 anos de política macroeconômica mundial. E o corolário atual disso é o que vem depois de dois pontos, né? O desempenho da economia mundial está abaixo da média, né? Com perspectivas relativamente domésticas para esse ano e para o próximo. Tá? Então, vamos lá. Se a gente olhar o padrão da economia mundial desse período de 80 anos, ele tem dois pilares. Tá? Teve uma abertura comercial muito grande que durou até a crise financeira dos anos 70, e a partir daí vem em duas etapas um retorno ao protecionismo. Tá? Então, uma sanfona, é um abre e fecha, tá? E, obviamente, você não volta às origens, mas a abertura, como vocês vão ver, geometricamente, ela não consegue avançar mais. Tá? Então, essa é uma mudança importante, mas entre aspas, grande mudança é essa daqui. Tá? O mercado financeiro internacional, por três razões que eu vou especificar daqui a pouco, ele cresceu de uma maneira gigantesca. Ele se transformou no maior mercado do mundo. Tá? Que tamanho é esse mercado? Então, a última estatística que o Bank of International Settlements ele disponibilizou em torno de meados do ano passado, a estatística sai com uma defasagem, porque são todos os países, são 60 países que fazem parte do BIS, tá? Mas, mesmo assim, dá uma ideia do tamanho do mercado cambial mundial. Né? Então, em maio do ano passado, esse mercado ele movimentou 9,3 trilhões de dólares ao dia. Tá? Então, esse movimento de dólar ele é estritamente contábil, né? Debita uma conta num país, acredita em outra, né? Não tem movimentação física de dinheiro, mas tem movimentação gráfica de dinheiro. Né? Então, essa mudança, que é uma mudança muito radical, né? Ela deu o perfil da economia mundial a partir de um instante em que o mundo, pela primeira vez, se desencanou e resolveu abdicar do controle cambial como uma âncora para controlar a inflação. Tá? Então, aqui vai ter uma data fatal,
o dia 1º de março de 1973, quando, simultaneamente e de uma forma coordenada, os principais bancos centrais do mundo anunciaram que estavam desistindo de controlar o câmbio. O câmbio passava para o mercado, né, porque depois de vários ataques especulativos, os bancos centrais perceberam que perdiam o controle sobre o câmbio por uma razão muito simples. Só dava controlar o câmbio se você reprimia o capital financeiro. Como o capital financeiro estava se movimentando adoidado, você tentava fazer arbitragem internacional. Tá? Então, essa é inequivocamente a grande mudança. Tá? E a apresentação que eu vou fazer a partir de agora é uma apresentação muito gráfica, que ela é muito elucidativa de mudanças radicais, tá? E é isso que eu vou fazer agora, tá? Então, a partir de 45, abertura comercial no mundo, e a partir da crise do subprime nos Estados Unidos, né, e de quebra bancária, né, começa um retorno ao protecionismo que é impulsionado em 2 mandatos do Donald Trump. Tá? Então, qual a consequência disso? Vocês podem ver num único gráfico. Tá? Eu vou detalhar um pouquinho mais na frente, mas está aqui a grande mudança, e ela está, eu não sei se vocês conseguem ver a setinha, mas está em destaque, em vermelho pontilhado, o que acontece a partir de 2007 e 2008, o comércio com porcentagem do PIB mundial, segundo cálculos do Banco Mundial, tá? Que vinha crescendo monotonicamente de 15% e já estava atingindo 30% do PIB mundial, tá? Ah, que é um PIB de aproximadamente 100 trilhões de dólares, para você ter uma ideia da magnitude. Tá? Ele ficou mais ou menos estabilizado, tem flutuações em função de queda do nível de atividade em 2008 e durante a pandemia, mas o número ele está, se vocês olharem bem, desculpe, se vocês olharem bem à direita, ele está caindo, né, do patamar de 30%, caiu, como está escrito aqui, 28,8% em 2025, tá? E com tendências a cair 0,5% em 2026 e 0,7% caindo em 2027. Há uma tendência modesta de fechamento na economia mundial, obviamente a gente não vai ficar autárquico, tá? Isso é ruim para o crescimento da economia mundial, uma das razões pelas quais o crescimento da economia mundial diminuiu. Tá? Seguindo em frente, tá? Eu vou comentar agora os fatores que estão por trás, né, do crescimento da mobilidade do capital financeiro no mercado mundial. Tá? Então, existem 3 explicações para que hoje haja um movimento gráfico de dinheiro no mundo. Não existe movimento físico de dinheiro, da mesma forma que cada um de nós, quando faz pagamentos hoje, né, ou usa o celular ou usa um cartão, não tem mais dinheiro físico. Né? E uma razão para não precisar usar dinheiro físico é você ter tido, desde o século XVIII, não é um fenômeno só recente, tá? Algumas mudanças na área tecnológica que mudaram totalmente a possibilidade de fazer um negócio financeiro no mundo. Tá? A primeira grande mudança ocorreu em meados do século XVIII, quando levantaram o primeiro poste de telecomunicação no mundo, tá? Quando apareceu a possibilidade
de você, por toques, né, você fazer comunicação entre as partes. Depois apareceu a possibilidade da informática de se ter é, 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 o computador, o que facilitou muito essa movimentação de dinheiro, porque, sendo ela gráfica, o custo de transação foi para zero. Então, hoje, a movimentação de dinheiro no mundo tem um custo de transação nulo. E quem permitiu isso foi basicamente a tecnologia. Tá? Então, desde o telégrafo, depois, em meados do século XIX, aparece o telefone, depois a fibra ótica, depois o satélite geoestacionário. Bom, isso faz com que se tem um mercado que ele é totalmente globalizado, é o mercado financeiro. Os outros é muito menor a integração internacional, tá? Então, o mercado financeiro ele é de tal ordem integrado que ele ganhou a seguinte possibilidade, tá? A possibilidade chama diversificação de carteira, tá? Como se diz na literatura, o mercado financeiro ele tem um famosíssimo, um importantíssimo lanche de graça. O Milton Friedman ele criou uma frase dizendo: em economia não tem lanche de graça. Alguém tem que pagar a conta, tá? No mercado financeiro isso não é verdade, porque o mercado financeiro ganhou de graça a possibilidade de diversificar a carteira. Porque qual o grande problema do mercado financeiro? Tá? Ele quer ter rendimento, mas ele não quer ter risco. Para minimizar risco, ele tem que diversificar a carteira. E houve a possibilidade, e o mercado fez isso, não diretamente pelas pessoas, mas pelos bancos, principalmente, pelos bancos de investimento, pelos fundos mútuos, por todas essas instituições financeiras. Pergunta onde que eles estão aplicados, a resposta é muito simples: no mundo. Tá? E isso foi a desregulamentação que possibilitou. Tá? E, além disso, a hora que você diversifica, se você quiser incorrer em algum custo para ter hedge, né, e não correr risco, você teve, a partir dos anos 70, no mercado futuro, né, na Bolsa Mercantil de Futuros dos Estados Unidos, foi lá que começou um corretor, pela primeira vez, de uma maneira engenhosa, ele lança um contrato futuro, né, que permite hedge, e esse mercado explodiu também. Conclusão: o mercado financeiro internacional ele acabou ficando muito integrado. Ou seja, a mobilidade de capital, esse entra e sai, joga por terra aquilo que a Inglaterra começou a fazer durante a Pax Britânica: controlar o câmbio, não, controlar a movimentação de capitais, tá, para conseguir controlar a inflação. Tá? Então, durante um século e meio, quando vem Bretton Woods, de novo, você quer reprimir a mobilidade de capital para poder controlar a inflação pelo câmbio, mas à medida que essa diversificação internacional de capital financeiro vai aumentando, cada vez mais, a partir dos anos 60, isso fica muito claro, são crises cambiais uma atrás de outra, até que em 73, em 1º de março, os bancos centrais dizem o seguinte: ó, não vou usar mais o câmbio para controlar a inflação, agora a gente usa os juros. Então, o mundo mudou para valer a partir de 1º de março de 73, quando, simultaneamente, o câmbio vai para o mercado, tá? Então, a partir dos anos 70, como está muito bem documentado em vários estudos empíricos, a trajetória da taxa de câmbio é um passeio aleatório, tá? Então, o Troster já havia comentado isso, né? E muita gente
deixe também isso bem claro, como Kenneth Rogoff, que em 80 ele faz o primeiro estudo mostrando que não tem como prever a taxa de câmbio de curto prazo. Curto prazo do dia a dia. Tá? A melhor, hoje, a melhor previsão da taxa de câmbio de amanhã é a taxa de câmbio de hoje. Ou seja, não tem previsão nenhuma. Tá? Para períodos longos, tem sim, tá? Mas por curto prazo a gente não tem previsão adequada, portanto, a taxa de câmbio ela está aí para envergonhar os economistas que se metem a querer prever a taxa de câmbio de curto prazo. Não, é um passeio aleatório. Tá? Bom, então vamos ver o que vai acontecer no novo mundo. O novo mundo, né, é aquele com grande mobilidade de capital, com o câmbio sendo determinado pelos humores do mercado financeiro, portanto, depende de expectativa, tá? E expectativa é algo que está na cabeça dos agentes econômicos e muda da noite para o dia. Tá? Então, eu vou para o próximo slide. Tá? E, portanto, com essa grande mobilidade de capital financeira pós-45, há essa primeira mudança que eu já comentei, o câmbio não vai ser controlado pelo Banco Central, tá? O Banco Central ele abdica desse controle, tá? E o câmbio é um preço de um ativo financeiro e não é mais uma âncora para controlar a inflação. Em segundo lugar, já que você não tem a política monetária atrelada ao câmbio, a política monetária ela pode ser atrelada ao juro. Um candidato, o que é um banco central? É o dono do dinheiro. Ele é o único cara que legalmente ele pode emitir moeda. Tá? Portanto, é mais do que natural, a partir de 73, rapidamente os grandes bancos centrais do mundo migrarem para a taxa de juros para controlar a inflação e vão controlar muito bem. Tá? A gente vai ver, tem uma tipologia do que se concretizou no mundo, do que se consegue fazer com a política macroeconômica do mundo. Tá? Então, a política macroeconômica do mundo hoje se atém a duas coisas: política monetária e política fiscal. O câmbio foi para o mercado, portanto, não faz parte da política econômica da economia e deixa usar ele para equilibrar, se possível, nem sempre é possível, controlar o balanço de pagamento. Tá? E procurou-se, em várias instâncias, nos países ricos, né, políticas com maior austeridade fiscal para evitar um crescimento desordenado da dívida. Mas vocês podem ver que aqui no slide eu coloquei um ponto de interrogação, porque isso não funcionou. A dívida dos governos acabaram crescendo muito, tá? Porque as despesas do governo tiveram quase que um crescimento autônomo em função de despesas obrigatórias, que eu volto a elas no último slide, a partir de uma declaração, de uma frase é, é, muito espirituosa de um ex-presidente do Banco Central dos Estados Unidos, um grande economista que foi o Ben Bernanke, né, que pegou a presidência do Banco Central num período em que a, a economia dos Estados Unidos poderia ter ido para uma segunda grande depressão, e ele fez uma política monetária tão expansionista e evitou que isso viesse a ocorrer, em função de que a vida acadêmica dele ele passou o tempo todo estudando os anos 30 para entender o que o Banco Central fez de errado. Tá? Muito bem, desculpe.
Então, vamos lá. Ah, abertura financeira no mundo. Eu havia comentado antes, né, que a partir dos anos 70 havia aumentado essa abertura financeira. Quem quantifica isso para a gente e não faz isso de uma maneira, vamos dizer, muito recorrente, é de tempos em tempos, é o Bank of International Settlements, o BIS. Tá? Mas eu tenho uma série muito longa, ela foi atualizada até o ano passado, até 2025, até o mês de maio de 2025, e vocês podem ver que, como porcentagem do PIB dos países ricos, tá? Essa porcentagem é 400%. Tá? Eu coletei aqui qual o PIB dos países ricos. 70 trilhões de dólares. Tá? Trilhões, não é bilhões, não. É 70 trilhões. Multiplica por 4, porque são 400%. Então, quem tem dinheiro no país, desculpe, vou voltar um segundinho atrás, que eu esqueci de explicar o título. Ativos e passivos financeiros lá nos países ricos. Então, tem americano que tem dinheiro aplicado na Europa ou no Japão. Tem europeu que tem dinheiro aplicado no Japão e nos Estados Unidos. O, o que o americano aplica na Europa é um ativo dos americanos. O que o europeu aplica nos Estados Unidos é um ativo financeiro externo do ponto de vista dos Estados Unidos. Então, pegando todos os países ricos, tá? Isso tem uma dimensão de 280 trilhões. Então, veja o seguinte, gente: o pessoal tem 280 trilhões de dólares espalhados pelo mundo, tá? No mundo rico. Qualquer informação, você tira dinheiro num país e leva para o outro. É uma abertura maluca, porque saiu no comecinho dos anos 70 de 50% do PIB para 400% do PIB. Então, eu vou resumir numa única frase. O que mudou no mundo? A abertura financeira. Tá? Essa não é a única, mas é a grande mudança financeira que ocorreu no mundo. Ora, isso mudou totalmente a política macroeconômica do mundo. Tá? E é isso que eu vou começar a resenhar com vocês. O câmbio virou flutuante. Tá? A partir de 73, quando essa mobilidade de capital já era suficientemente grande, tá? Os bancos centrais já tinham feito várias reuniões para tentar ajustar câmbio. Aí eles jogam a toalha e dizem: olha, seja o que Deus quiser, o câmbio vai ser o mercado, a nossa intervenção vai ser muito tópica, a gente vai desencanar do câmbio. A partir daí, o câmbio é flutuante e vocês podem ver duas taxas de câmbio extremamente importantes aqui. Em vermelho, com escala do lado esquerdo, tem uma setinha indicando quantos ienes você precisa para comprar um dólar. Por exemplo, aqui são 100 ienes, compra um dólar. Do lado direito, tá, do gráfico, está a escala, uma escala totalmente diferente, de quantos euros você precisa para comprar um dólar. Tá? Então, por exemplo, aqui 1,1 euro você compra um dólar. E vocês podem ver, e eu trouxe até o ano passado, né, que a flutuação é bastante significativa. Tá? Portanto, esqueçam, não tem controle sobre o câmbio se tiver abertura financeira, como eu acabei de mostrar no slide anterior. Tá? Desencanou do câmbio, a política monetária atinge toda a sua forma, tá? E eu peguei o mesmo conjunto de países estão separados, né? Os gráficos, a taxa básica de juros, né? a, 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 a taxa básica de juros nos Estados Unidos, no Japão e
e na Europa. Europa não, na área do euro. Tá, então é assim, vou começar pelo Japão, o verde. Tá? O Japão teve uma euforia muito grande durante os anos 80. O japonês ficou muito rico porque ele tinha dinheiro na bolsa e tinha comprado imóvel, o preço dos imóveis disparou, então ele se sentiu muito rico e ele começou, sendo rico, ele começou a gastar mais, a inflação subiu, e aí, na segunda metade dos anos 80, o BOJ, o Bank of Japan, ele duplica a taxa básica de juros, estoura as bolhas, tá? O japonês tem um enorme prejuízo no preço dos imóveis, no preço das ações, ele fica muito mais cauteloso com o gasto, diminui também o investimento, e a partir daí vocês podem ver, o Banco do Japão ele está com taxa de juros ao zero desde durante esse século inteiro, século XXI, para ver se reanima a economia, não consegue. Tá? Um banco central muito ativo é dos Estados Unidos, o Banco da Europa também, e o padrão é mais ou menos assim: inflação alta, sobe os juros, inflação controla, baixa os juros, e o que aconteceu até a chegada da pandemia foi uma queda muito significativa da taxa de juros, porque a inflação estava controlada. Tá? Aqui foi durante a pandemia e quando a Rússia invade a Ucrânia e agora está num período de novo de queda de taxa de juros. Tá? Portanto, com o câmbio flutuante e o Banco Central focado no controle da inflação, o que aconteceu? Acabou a inflação. Tá? Quando eu digo acabou a inflação, é um exagero, tá? Mas é mais ou menos assim. A inflação está dentro da meta. Pega nos países ricos. Qual a meta de inflação do Fed, do Banco Central Europeu, do Bank of Japan? 2%. Média do período como um todo nesse século, 2,2%. Está longe, está muito próximo, tá? E quando tem algum problema, você tem uma subida da taxa de inflação e tem duas é, no começo do século, tá? A primeira, essa primeira subida da inflação é boom de commodities, tá? Aqui tem uma segunda e depois tem uma terceira quando tem aumento do preço dos alimentos e preço do petróleo, tá? Nesses eventos, tá? Mas vocês podem ver que o fenômeno da inflação ele é relativamente temporário, tá? Isso é no conjunto de aproximadamente 3 dezenas de países ricos e aqui de aproximadamente uns 160 países em desenvolvimento. A média é maior, ninguém tem média tão ambiciosa, tem problemas estruturais ainda maiores, maior flutuação no câmbio, e a média deu em torno de 6,3%, mas toda vez que ela, por um choque exógeno, e normalmente é choque de alimentos ou choque de petróleo, que eu vou mostrar na sequência, tá? Você tem um aumento da inflação que depois é combatido pelo Banco Central. Tá? Então, de uma maneira muito esquemática, mas eu já posso tirar uma outra conclusão para a nossa discussão. Quer dizer, o câmbio flutua, não tem regra para câmbio, tá? A inflação está sob controle. Okay? Então, eu já tinha duas conclusões. Eu vou para uma terceira antecipada. O PIB mundial ele tem um crescimento significativo, mas com uma flutuação selvagem, por uma razão muito simples. Existem choques que não são choques econômicos, são choques políticos e que afetam a economia. Por quê? Por exemplo, peguem nesse gráfico de comportamento do PIB, vocês podem ver o seguinte: a média de crescimento do PIB mundial a partir dos anos 60
com previsão do FMI, da Penn Wharton e da OECD, é um crescimento médio, né, da ordem de 3,8%. Tá? Isso significa o seguinte: o mundo está estruturado de uma forma tal, tá, que a cada geração você dobra o PIB disponível no planeta. Mal distribuído, tudo bem, mas tem o dobro para consumir, para investir, para o governo gastar, para exportar e para importar também. Tá? Só que aqui emerge uma terceira conclusão. Tá? Não tem política macroeconômica que consiga evitar ciclos econômicos bastante pronunciados. Tá? Ou seja, não tem política monetária, fiscal e cambial que consiga evitar que o primeiro choque do petróleo derrube o crescimento do PIB mundial para 1%, para 0,7% no segundo choque do petróleo, na primeira guerra do Golfo, na crise financeira da virada do século, tá? Da crise financeira de 2007, 2008, da pandemia, tá? E, mais recentemente, da invasão da Ucrânia por parte da Rússia. Tá? Então, essa é uma outra característica. A economia mundial ela dá um bom desempenho, mas é um comportamento que eu costumo dizer o seguinte: ó, se você tiver 2 ou 3 anos bons, não se entusiasme, que vai vir anos ruins. Não se desespere nos anos ruins, porque virão anos bons. Tá? Então, isso é para o mundo como um todo. Eu posso dividir entre os países ricos, para a gente ter uma ideia de dinâmica de longo prazo. Então, o crescimento médio, a partir dos anos 80, dos países ricos é 2,3%. Menor que o dos países em desenvolvimento, mas ele já está rico. O rico não precisa trabalhar, tá certo? Ele já está rico. Né? Então, o crescimento médio é 2,3%, que ainda é significativo, e nos países em desenvolvimento, o crescimento médio, com aquelas flutuações que eu já falei, de 4,4%, muito puxado pela China. Tanto é que o crescimento médio dos países em desenvolvimento chegou a bater 8,5% para todo esse mais de 1,5 de países, caiu significativamente por causa da China, que agora está num novo normal, com crescimento em torno de 4 ou 5%, puxando a média para baixo. Tá? Falando um pouquinho mais de PIB, tá? Então é assim: quem cresce mais no mundo são os países em desenvolvimento, puxado hoje em dia basicamente por China e Índia. Crescimento médio está aqui nessa caixinha aqui de resumo, quase 4% ao ano. A linha verde por cima é a média dos países em desenvolvimento. A do meio, em vermelho, né? Bom, aqui dá para saber o seguinte, ó, eu fiz igual a 100, aqui é 580, arredondando. Tá? Então, o PIB dos países em desenvolvimento cresceu 480% entre 90 e 2025. O que dá, o que está colocado aqui, ó, 3,9% ao ano. O mundo, em média, cresceu 3,2% entre 80 e 2025. Multiplicou o PIB por 4,5 vezes para distribuir para a população do planeta. Tá? O Brasil cresceu 140%, que dá uma média anual geométrica de 1,8%. Então, aqui a única coisa que eu vou falar de Brasil: o Brasil está na rabeira do crescimento mundial. Isso é um problema desde 1980, por isso que eu comecei em 80, e esse é o grande desafio atual dos próximos governos. Só tem um grande desafio, porque se não tiver crescimento, tá, o que vai acontecer o que acontece num país em baixo dinamismo é o seguinte: tá? Você olha para o teu pai com inveja
e olha com pena para o teu filho. O legal é ter um crescimento muito alto, porque daí, tá, você olha para o teu pai e diz, puxa, eu estou melhor que o meu pai. Daí você olha para o seu filho e diz, nossa, meu filho vai ficar melhor do que eu. Tá? Esse é o país que cresce. Se não cresce, não é à toa que o brasileiro está fugindo para a Europa, para o Japão, porque aqui a perspectiva de vida é muito ruim, porque o crescimento é um dos piores do mundo. Tá? Eu vou falar um pouco de desequilíbrios macroeconômicos no mundo. Uma coisa que a gente aprende em economia é que a economia, a macroeconomia, né, você não pode ter um desequilíbrio por muito tempo. Aí, quando você vai olhar empiricamente o que acontece, você vai ver no mundo um desequilíbrio macroeconômico muito grande. Pega a principal economia do mundo, tá? O PIB dos Estados Unidos, o PIB nominal dos Estados Unidos hoje, 2025, quando eu digo hoje é 2025, tá? É de aproximadamente 67 trilhões. Esse é o tamanho da economia dos Estados Unidos, tá? E se vocês olharem sistematicamente, o governo tem déficit, mas sistematicamente, desde 1975 até ontem, tá? E a mesma coisa vale para o déficit de balanço de pagamento. Você diz, pô, mas o mundo vai financiar os Estados Unidos eternamente? Sim, aparentemente o Japão e a China não estão a fim de gastar. Então, o que eles fazem? Eles vão para os Estados Unidos, compram os ativos americanos e financiam o excesso de consumo dos Estados Unidos com relação ao resto do mundo. Um grande desequilíbrio macro nos Estados Unidos. Um grande desequilíbrio macro no Japão e na China, eles são altamente superavitários, não estão a fim de gastar. Então, eles vendem mais para os outros do que compram. Tá? Que mais? Grande desequilíbrio na Europa. Tá? A maioria dos países que entraram no câmbio fixo, chamado euro, tem déficit com relação a um país o tempo todo superavitário, chamado Alemanha, que é a curvinha azul que aparece no positivo. Os outros, todos negativos. Né? Pior de tudo, como o câmbio é fixo dentro da Europa, um euro é sempre igual a um euro, só tem uma forma de ter câmbio flutuante. Se fazer uma recessão bem alta, para os preços caírem, para o câmbio real se depreciar, mas o nominal não tem jeito. Tá? Então, com essa recessão, com essa queda do consumo e dos preços, é que se conseguiu fazer o ajuste dentro da Europa. Mas o desequilíbrio que eu quero chamar a atenção macroeconômico é muito duradouro. Tá? Em função disso, se vocês olharem na Europa, a maioria dos países chamados vulneráveis dentro da Europa, do euro, montaram uma dívida impagável e vai ter que ser rolada. Imagine o seguinte: pegue a maior dívida dentro da área do euro, é esse azul mais escuro aqui, que é chamado Grécia. Depois, o verde vem a Itália. Um tem 180% do PIB de dívida. Como é que você vai pagar isso? Com dois PIBs e outro, a Itália com um PIB e meio. Depois, a Irlanda e Portugal com 1,2 PIB para pagar, ou, como se diz, dívida não é para pagar, mas você tem que rolar, e o serviço da dívida vai ficando cada vez maior com esse tamanho de dívida. Então, são muitos desequilíbrios macroeconômicos. A mesma coisa vale para o Japão. Vejam, em 1980, a dívida do governo japonês como porcentagem do PIB era 50% do PIB, bateu em 250% do PIB. A dieta japonesa obrigou o governo a fazer um pequeno, e está fazendo isso até 2025, uma redução de despesa e um pequeno aumento de impostos, é basicamente redução de despesa. Eu vou passar para os últimos, desculpe, eu pulei um. Então, a economia mundial, eu já tinha comentado isso, já tinha aparecido na inflação mundial, vira e mexe por razões não econômicas, por razões políticas,
Tem algum entreveiro, tá? O entreveiro normalmente é no Oriente Médio, tá? Há uma convivência muito belicosa entre Israel e seus vizinhos árabes. Então, aqui você tem, olha, você pode ver, eu coloquei alguns eventos que pegaram o preço do barril do petróleo custando $2 o barril, pulando depois da guerra do Yom Kippur para $15, depois para $40, depois para $130. Tá? Então, esses choques, como o petróleo ainda é uma parte muito importante da matriz energética do mundo, particularmente no hemisfério norte, por causa de um inverno muito rigoroso, que você precisa de aquecimento, né? Tudo isso faz com que, se tiver um choque de petróleo, isso vai bater na inflação, tá? Então, um grande choque é esse. Não é o único choque, deixa eu chamar a atenção que o preço dos alimentos também, de tempos em tempos, tem um aumento brutal quando tem um período de expansão. É um setor onde as elasticidades da demanda e da oferta são muito baixas, em torno de 0,4%, 0,4% de elasticidade, tá? E qualquer expansão de demanda ou redução de oferta dá o seguinte, ó, esse rally aqui de aumento de preço de commodities alimentícias cresceu 178%, tá? E aqui você vai ter de novo um segundo grande aumento, sem mencionar os anteriores. Tudo isso vai jogando lenha na fogueira da inflação, tá? Metais é muito utilizado na economia. Tem uma série de setores que são muito intensivos em chapas de ferro e aço, tá? E o preço, o insumo básico aqui ou é a alúmina, né, para o alumínio, que também depende muito de energia elétrica, ou é o minério de ferro, tá? Então, se você pegar o preço de todas as commodities metálicas comandadas pelo minério de ferro e pelo alumínio, tá, você pode ter um aumento de 300%, certo? Então, esse é um aumento tão brutal. O mais recente foi esse daqui de 64%. Né? Todos esses dados são compilados de uma maneira muito sistemática pelo Banco Mundial. Né? Então, tem uma explicação porque de tempos em tempos a gente tem uma fantástica inflação pelo mundo. Tá? E uma outra coisa que o mundo não aprendeu, pelo meu conhecimento, desde a Idade Média, quando teve especulação com o bulbo da tulipa na Holanda, né? Onde o preço do bulbo cresceu de tal forma no inverno, porque você tem que, como o inverno é rigoroso, né, você tem que tirar o bulbo e guardá-lo para o ano subsequente, quando chegar a primavera, para plantar de novo e ter uma tulipas maravilhosa, tá? Onde um bulbo conseguiu valer mais de que uma residência, um imóvel residencial. Tá, então é óbvio que tem aí aquilo que o Schiller chamou exuberância irracional. Então, se vocês olharem dois mercados no planeta Terra que sistematicamente tem essa exuberância irracional e o governo não tem instrumental para controlar bolhas especulativas, é no mercado imobiliário e no mercado acionário. Então, veja o seguinte:
Eu vou mostrar no primeiro o preço dos imóveis residenciais nos Estados Unidos, tá? Ok? O número passou de 50 para algo próximo a 190, tá? E esse aumento aqui deu de 142% no preço dos imóveis, tá? Bom, isso vai fazer uma segunda bolha, tá? O construtor ele está vendo o seguinte: olha, o preço do imóvel está subindo. Então, se eu começar a controlar, desculpe, construir uma casa hoje, se ela ficar pronta em 2 anos, eu vou ganhar dinheiro só pelo fato de demorar 2 anos para construir uma casa. Então, você vai ter o pessoal querendo comprar casa para ganhar dinheiro e depois que vender a casa, e vai querer gente querendo produzir casa para vender a casa por um preço maior. Exuberância irracional, bolha especulativa. A pergunta é o seguinte: por que os agentes econômicos não aprendem com uma coisa que já ocorria na Idade Média há 500 anos e se repete no tempo? Então, aqui vocês estão vendo uma, a bem verdade, você está vendo duas, porque no período recente, tá, o preço dos imóveis já aumentou de novo nos Estados Unidos 142% e está aí patinando num nível muito elevado comparado com o passado. Então, isso é preço do imóvel, tá? Aí você pode ver o seguinte: quando o preço está subindo, o pessoal constrói imóvel, quando o preço cai, eles param de construir, o desemprego aumenta doidado, e se vocês olharem agora, o nível de construção civil nos Estados Unidos é bastante elevado. Uma das explicações porque o desemprego nos Estados Unidos é pequeno, porque está todo mundo trabalhando na construção civil, tá? Então, é esse o mercado. E se olhar num outro país, mais radical até que os Estados Unidos, vocês podem ver o seguinte: em 1900, essa daqui é a grande bolha que destruiu o Japão. O Japão parou de crescer o dia que estouraram a bolha no mercado imobiliário. O Japão é o seguinte: o Japão está cheio de japonês, tá? E só são 4 ilhas, tá? Com 130 milhões de habitantes. Então, ter uma residência é um asset extremamente valioso, tá? Ok? Então, quando o preço do imóvel sobe, muita gente tenta especular aí, e aqui vocês podem ver o seguinte: de zero, o preço do imóvel, próximo a zero o índice, né? Não é o preço do imóvel, pulou para 180. Aqui tem o estouro da bolha. Muita gente perdeu dinheiro, ficou inadimplente nos bancos, porque o cara não tinha dinheiro para comprar uma casa. O que, que ele ia no banco? Ele ia no banco, fazia um empréstimo e comprava a casa, na expectativa que o preço da casa subindo, ele ia no banco, quitava o empréstimo e ainda ficava com dinheiro. Como o preço dos imóveis caiu, ele não teve condição de quitar seu empréstimo e, como o colateral era a casa, o banco ficou com ativos podres. Os bancos japoneses são péssimos, exatamente por isso, porque tinha uma carteira de imóveis. Tá? Então, houve uma queda significativa. Tá? E o outro setor onde tem muita especulação é o mercado acionário. E sempre de forma muito repetitiva. Todo mundo quer ficar rico, você só vê duas chances do bonde da esperança, da riqueza passar na tua frente. E ficar trabalhando e ganhando salário é uma merreca, tá certo? Você quer, é melhor ser rico do que pobre. Eu acho que minha filha tinha uma palavra chula, mas ela me diz sempre o seguinte: ó, ser pobre não é legal. Tá? Então, como o pessoal tem essa visão que ser rico é melhor que ser pobre, quando passa o bonde da esperança, o bonde da esperança ele tem dois nomes. Um a gente viu, o mercado imobiliário, o outro é esse aqui, o mercado imobiliário. O preço dos imóveis ele pode quadruplicar. Vou pegar um caso só. Então, se você entrar comprando ações aqui, tá? Essas ações elas valem 23 trilhões, ok?
Depois de 5, 6 anos, essas mesmas ações, elas valem 63 trilhões. Você ganhou 40 trilhões ao todo no mundo, né? Então, o mundo ficou mais rico, tá? Se você sair um pouquinho antes da queda, realmente você ficou rico, tá? Agora, esse mercado está cheio de altos e baixos, né? E não tem saída. Tudo que sobe e desce em economia. Então, aqui tem uma perda de ativos de 40 trilhões, tá? E aqui você tem uma de 30 trilhões. Tá? Então, são duas bolhas estruturantes que não tem política macroeconômica que possa tomar conta. Para finalizar a minha apresentação, eu tinha falado isso no começo, eu vou pegar uma citação do Ben Bernanke, um dos economistas mais destacados e atuantes hoje em dia, professor em Princeton, tá? E eu vou traduzir, porque ele está aqui de uma forma grosseira, vamos dizer assim. Ele disse, olha, se o Keynes estivesse aqui nessa nossa reunião, né, ah, ele não diria o que ele disse no passado, que no longo prazo todos nós estaremos mortos. Ele diria o seguinte: no longo prazo, nós vamos estar pendurados, tá, na aposentadoria e no SUS, traduzindo aqui para o Brasil, né? Significa o seguinte: vão ter dois grandes desequilíbrios macroeconômicos no mundo, né? Porque vai ser mais difícil de você morrer, porque você vai ter uma aposentadoria quando você parar de trabalhar, e, além disso, você vai ter um serviço de saúde para te manter vivo com uma melhor qualidade. Tá? Então, era isso que eu queria falar para vocês. Mais uma vez, obrigado pelo convite generoso do Hélio como coordenador do nosso encontro de conjuntura, pelo convite, pela oportunidade que ele me deu de trazer essas informações para vocês. Bem, nós é que agradecemos, Simão. Novamente, você traz uma apresentação preciosa. Eu sempre aprendo muito com suas apresentações e traz uma visão, desta vez de prazo talvez um pouco mais longo, que torna a sua, não gosto dessa palavra, sua narrativa ainda mais relevante para os dias de hoje. Nós estamos num momento, aliás, isso se repete aqui nas reuniões de conjuntura, num momento difícil para um planeta, para os países, inclusive o nosso Brasil. Oswaldo, por favor, Oswaldo é o nosso debatedor, ele aceitou esse desafio. Sempre ele fala, mas, puxa, comentar o Simão não é uma trivialidade, mas o Simão oferece aí um prato cheio, variado, e você pode aproveitar no que você entender como relevante para nosso grupo todo. Obrigado, Oswaldo. Bom, primeiro, Hélio, queria agradecer também o convite e a oportunidade. Saiba que o proveito é meu, não é nem do Simão, nem de vocês. Tá? Eu é que tiro proveito de estar aqui, não só pela companhia, mas obrigar os neurônios a funcionarem. Segundo, não posso deixar de também prestar minha homenagem, tá certo, ao Roca. Eu tinha um grande apreço pelo trabalho dele e a maneira como ele conduzia de uma forma muito objetiva. Com relação à apresentação, algumas coisas me surgem à cabeça. Tá? Primeiro, é muito interessante poder visitar os últimos 80 anos de uma maneira bastante organizada e focada. Não os 80, mas pelo menos os 50 anos são fatos que nós testemunhamos, tá? E lembramos até de consequências nas nossas vidas daquelas mudanças todas, né?
O Simão começa colocando a questão do aumento comercial, do fluxo comercial, que, de alguma maneira, está ligado e propicia também o aumento da mobilidade, tá certo, financeira, porque todo ato comercial tem a necessidade de uma liquidação financeira em algum momento. Os fatores que ele coloca: progresso tecnológico, desregulamentação, mercado de derivativos, tá? Eu acho que tem pelo menos dois outros fatores de maneira institucional que suportou esses fatores influenciar na mobilidade social. Uma é o aumento de institucionalização dos países. Por exemplo, o que eu quero dizer, a grande maioria dos contratos, inclusive financeiros, tem como fórum internacionais, tem como fórum, tá certo, Nova York. E não é à toa, tá certo? É porque lá, presumivelmente, a justiça, pelo menos na parte comercial, dá mais segurança. A segunda coisa, tá certo, nesses 80 anos, é que não tivemos uma guerra entre potências, basicamente pela existência da bomba atômica. Aliás, tem um filme muito interessante em que tem esse copo, né? O progresso tecnológico em si, não é que ele mude a natureza do problema, mas ele introduz uma mudança de comportamento que está ligado basicamente à velocidade e ao custo marginal das transações. Hoje, por exemplo, aqui no Brasil, pessoas do varejo, vamos dizer assim, têm acesso através de apps financeiros aplicar em 6 moedas ao longo do mundo com relativa facilidade. Todos nós vivemos aqui, o Brasil teve durante muito tempo uma escassez de divisas, né, que era quase crime ter posição em dólar. Essa foi uma mudança também ligada ao campo institucional. A desregulamentação, sim, houve, principalmente nos Estados Unidos, né? Ela facilita a mobilidade, mas introduz riscos. Exemplo, a crise de 2008 do subprime. Depois eu volto a comentar especificamente sobre isso, né? O mercado de derivativos, né? O que é o mercado de derivativos? Né? Por exemplo, uma opção, né? Um swap, tá? Eu posso alavancar, tá certo, posições nesse mercado muito fortemente. Por exemplo, em vez de eu comprar uma ação, eu compro o direito de comprar uma ação no futuro, né, pagando um prêmio. Vamos supor, se a ação, o preço dele para comprar hoje é 100, eu pago um prêmio, vamos dizer, de 2, certo? E fico posicionado naquela ação, né? Swap, troco euro por câmbio, real por câmbio e assim por diante, né? Procurei, nesses 80 anos aqui, dividir em algumas eras que reflete o que o Simão colocou, simplesmente indo numa direção. Você tem de 1944 a 71, o que a gente pode chamar da era de Bretton Woods, que era uma era, tá certo, de estabilidade controlada, né? O setor financeiro altamente regulados em quase todos os países, fluxos de capitais bastante limitados e volatilidade baixa. E o foco era no crescimento real da economia.
pode ser considerada uma época de uma paz financeira, sendo o dólar uma âncora global. O que quer dizer isso aqui, no contexto disso? Os Estados Unidos, pela sua institucionalidade, pela sua desenvolvimento industrial forte, capturou o direito. Eu falo capturou o direito porque as pessoas acham que isso é imposto, mas isso é voluntário, né? De ter demanda voluntária para o dólar. Ao ter demanda voluntária pelo dólar, ela vira, tá certo, a âncora global. Em 71 a 1980, o choque do Nixon e a virada para o caos controlado. Em agosto de 71, o Nixon suspendeu a conversibilidade do dólar em ouro. Eu me lembro que foi noticiado no jornal que o De Gaulle, tá certo, teria ameaçado encher um navio com eurodólar e para os Estados Unidos e resgatar lá no Fort Knox, tá certo? O que estava escrito ali. Obviamente, isso é uma metáfora, mas isso acabou fazendo o que o Simão chamou a atenção, que lá pelos idos de início de 73, os bancos centrais do mundo desistiram, viram a sua impotência de controlar a taxa de câmbio, né? O choque de petróleo é uma consequência direta disso, não só pela guerra no Oriente Médio, mas bem provocada. Afinal, o cara estava vendendo um ativo real em troca de um pedaço de papel pintado de verde, né? E aí nasce a moeda fiduciária, né? Aí teve inflação global, estagflação, Paul Volcker, né? A quebra da dívida latino-americana. O mundo saiu do padrão ouro e entrou na era da financiarização. De 1980 a 2007, aí nós temos a globalização com a desregulamentação e a explosão dos mercados. Reagan, Thatcher lideraram a onda liberalizante. Desregulamentação, privatizações, abertura de contas de capital, derivativos, hedge funds, securitização explodiram, né? Tivemos crises pontuais, o crash de 1987, na Ásia 97 e Rússia 98. E a bolha que explodiu em 2001, a bolha do dot-com, né? 2008 a 2019, a grande crise financeira e a era do dinheiro fácil. A quebra da Lehman Brothers, né? E aí o registro histórico que o Simão fez, os Estados Unidos e o mundo talvez tiveram sorte de ter como presidente do Fed naquela época o Ben Bernanke, cuja especialidade do estudo dele era realmente como lidar com essa situação, dado o interesse que ele teve. E aí surgiu o quantitative easing. O balanço do Fed simplesmente explodiu. Juros zeros e os balanços não só do Fed, mas do mundo como todo explodindo, né? De 2020 a 2026, aí nós tivemos pandemia, inflação, multipolaridade e a fragmentação. Eu fiz só esse resumo, que, enfim, estava na apresentação, porque a gente tem dado o tema aqui, a mobilidade financeira, ele pode ter sido uma causa e também uma consequência disso tudo, né? É difícil a gente simplesmente dizer que ele foi uma causa, mas podemos dizer que o modelo de hoje existente é um modelo baseado em moeda fiduciária, o que dá a discussão, tipo, por exemplo, do André Lara Rezende, né? Com alavancagem e bancos centrais salvadores. A junção dessas três comportamentos, né, gera e gerou um problema crônico,
vai persistir, que são dívidas insustentáveis, volatilidade amplificada e uma desigualdade na parte da concentração do estoque de riqueza. Os 1% capturaram boa parte do ganho dos ativos. Aqui, especificamente, me ocorre dizer o seguinte: esse comportamento de moeda fiduciária, ou seja, não há limite para emissão, 2 bancos centrais salvadores, o que acabou ocorrendo foi uma inflação de ativos. Você veja o comportamento das bolsas internacionais, você vê, por exemplo, o mercado imobiliário, né? E aí o Simão faz um comentário: por que se repete os erros das bolhas, né? O que eu tenho para dizer para você, Simão, isso na verdade é uma resposta biológica, é da natureza humana. Em que sentido? O Alan Greenspan, depois da crise do subprime, ele foi a um depoimento no Senado, e lá pelas tantas alguém provocou: mas você, como responsável, como é que você deixou essa bolha ir nesse caminho, né? A resposta que eu gravei dele é interessante. Primeiro, é muito difícil ex ante saber se você está frente a uma bolha ou não. Realmente não há um modelo que diga: estou frente a uma bolha. E aí ele fez um adendo que me chamou a atenção. Mesmo que eu soubesse, como presidente do FED, que era uma bolha, eu teria o direito de furá-la? Essa pergunta é emblemática, né? O que ocorre, e acabou ocorrendo nesse tempo todo, e ficou que nós estamos aqui discutindo, é que os bancos centrais, ele não só, enfim, tem lá política monetária, etc., mas ele vem após o estouro de uma bolha para que esse estouro não seja maior ainda. O George Soros já chamou atenção para essa questão num livro onde ele chamava A Grande Bolha. Você pode observar, tá, que e a gente vê isso no endividamento, tá? O endividamento que está aí, né, dado a facilidade de emissão, né, é o que ele chama de grande bolha. O que vai acontecer para frente, né? Não dá para saber. Por outro lado, você tem hoje, por exemplo, um aumento de produtividade na margem pela introdução da inteligência artificial, que vai causar uma série de outros problemas, tá? Começa que, ao cair o custo marginal de produção, a renda dessa produção tende a zero também. Como é que eu vou distribuir renda para os trabalhadores? Esse é uma questão que virá e já está presente. O meu genro teve recentemente na China e me mandou fotos de fábricas praticamente vazias, só com robôs, etc., produzindo 200 caminhões por dia. Essa é uma nota de rodapé para dizer o seguinte: dinheiro, usando uma imagem física, tá certo? Ele é um quanto de informação. Dinheiro em si não quer dizer nada, tanto que os governos é que emitem. O que essa informação faz de mudar o comportamento das pessoas é que é o relevante. No mercado financeiro, especificamente, surge uma questão que é um tanto responsabilidade do BIS. Não tem um banco central mundial. Ele regulamenta, mas não tem um banco central que, se houver uma crise dos Estados Unidos, quem é que vai fazer o papel? Só ele mesmo que vai fazer.
Por outro lado, se vocês não assistiram, assista aquele filme Too Big to Fail, aonde fica muito claro como estavam despreparados para enfrentar a crise que ocorreu de 2008, do subprime. Como reação a como resolver o problema da volatilidade, aliás, Simão, tem um índice que é calculado, assim, desde 1990 tem, que é o VIX, VIX, Volatile sim. Index, que alguns chamam de o índice de medo, certo? Eu até gostaria de ver o gráfico disso com alguns dos seus gráficos que você fez, né? Porque a volatilidade, ela e é tirado do preço das opções, usando o modelo do Black-Scholes, certo? Que basicamente, de uma maneira muito simples, quanto maior a volatilidade, maior o preço da opção, né? Resumindo, da natureza do processo, da natureza do comportamento humano, e eu vejo que está aumentando a incerteza em vez de diminuir a incerteza. Para isso, por exemplo, algumas jurisdições estrangeiras estão mudando a maneira do regulador. Em vez de ter um banco central, teria dois tipos de reguladores. O regulador que vai cuidar das questões prudenciais de risco e o modelo que vai e o regulador que vai lidar com a questão de condutas e clientes. Vai ter um específico para isso. Por quê? Olha o que aconteceu no subprime. Quando a Lehman Brothers quebrou, né, aí, enfim, tiveram uma solução, deixaram quebrar, imaginando que o mercado ia acalmar. Passado uns dias, viu-se que o furo estava na AIG. Por quê? A AIG, uma empresa seguradora, tinha dado seguro de créditos para vários bancos. E sabemos que seguradoras não devem ou não podem fazer seguros de eventos correlacionados, porque não tem preço para fazer isso. Só que quando um banco que teve o seu seguro acionado para garantir o crédito dele, a AIG, todos os outros seguros dos outros bancos também ele teve que cumprir. Então abriu um buraco enorme lá, mais nas seguradoras do que nos próprios bancos. Eu estou citando esse fato porque a mobilidade financeira dificilmente vai voltar para dentro da garrafa. Então temos que estar preparados para mais ainda a velocidade da mobilidade financeira. E aí, Simão, eu deixo uma provocação para você, que é o seguinte, não é de graça não, é o seguinte, por que cargas d'água o Brasil não soube aproveitar esse aumento de mobilidade financeira que alguns países souberam, né? E por aqui, a bem do tempo, eu paro, Hélio. Bem, todos os colegas sabem, é um privilégio contar com o Oswaldo, que domina completamente o mercado financeiro, o dia a dia e as grandes especulações teóricas, para nos colocar o pé um pouco mais perto do chão. E, Simão, divirta-se, por favor. Obrigado, Oswaldo. Ô Hélio, eu me sinto lisonjeado por suas palavras, mas menos. Não é menos, não. É mais. Bom, muito obrigado. Bastante erudita, bastante profunda a, a, a crítica do Oswaldo. E eu vou fazer o seguinte, eu vou do fim para o começo. Eu vou começar pela última pergunta que o Oswaldo fez. Por que o Brasil não
aproveitou melhor a mobilidade financeira? A resposta a essa primeira pergunta é o seguinte: aproveitou para valer, para valer, para valer. Se você olhar, desde o primeiro dado em que nós temos balanço de pagamento no pós-guerra, 1947 até hoje, eu acho que tem um único ano que o Brasil tem superávit de balanço de pagamento em transações correntes. No resto, é tudo déficit, ou seja, o Brasil gastou no exterior, entre mercadoria, serviço e renda, muito mais do que faturou. E a entrada é o seguinte, Oswaldo. Em primeiro lugar, uma grande entrada de investimento direto que está dentro dessa mobilidade financeira, certo? Para você ter uma ideia da importância do investimento estrangeiro no Brasil, hoje, 1/3 do PIB brasileiro é feito por multinacionais. Tá? Segundo lugar, teve períodos depois que se deu a possibilidade de mobilidade para capital em bolsa, teve uma entrada importantíssima também de capital de risco na bolsa. Tá? E tem uma parte de aproximadamente uns 25 bilhões de dólares que os bancos captaram lá fora para emprestar para os seus clientes aqui. Então, eu diria o seguinte: com relação à, à mobilidade do capital financeiro, eu acho que nós saímos muito bem na foto. E entre os países em desenvolvimento, nós somos, entre os países, aquele que mais recebeu e recebe capital estrangeiro. Não, o segundo ponto, eu estava num dilema, tem tanta coisa para falar que eu tive que abdicar de muita coisa. E eu não falei do VIX, né? Do índice de opções no mercado futuro, né? Na Bolsa de Chicago, né? Para mostrar a volatilidade. A outra pergunta que você faz é a seguinte: pô, mas por que o Banco Central não fura bolha se tem tanta bolha? A resposta é muito simples. Se eu fosse um banqueiro central, eu te daria essa resposta. Bom, meu, não é minha tarefa. Tá? A minha tarefa, tá, é controlar a inflação. Tá? É, se tiver um mandato mais sofisticado, eu posso pensar em inflação e desemprego. Tá certo? Mas não mais do que isso. Não é mandato de Banco Central furar bolha. Tá? Ah, eu não citei, mas é óbvio isso. Como é que terminou a Segunda Guerra Mundial? Ela terminou no dia que teve Hiroshima e Nagasaki, é bomba atômica. A partir daí acabou a guerra. Eu não citei, efetivamente, eu não citei isso daqui. E uma coisa que você chama atenção, que eu acho muito precioso, que é a institucionalização dos contratos nos Estados Unidos, particularmente em Nova York. Né? Isso dá uma credibilidade muito grande pelos contratos em função das penalidades que podem estar envolvidos pelo não cumprimento. Tá? Acho muito bem-vindo esse comentário, eu agradeço muito. Tá? E eu não quero me estender mais, eu quero deixar aberto para aí o nosso coordenador, o Hélio, que veja isso, tá? Para os participantes se fazerem perguntas. Tá? Obrigado, Simão. Como não, eu ia dizer que não tinha nenhum inscrito, eu ia fazer um comentário, mas vou fazer depois o Simão, o Martoni entra com a sua pergunta. Simão, quando você faz os seus gráficos, é uma história longa, muito bem construída, mas eu fico com uma certa curiosidade de aquela separação entre países desenvolvidos e atrasados, ou em desenvolvimento. Eu fico com talvez uma pergunta: se fizesse os gráficos, tirando os gigantes,
dos desenvolvidos, tirando os Estados Unidos, talvez Estados Unidos, e em desenvolvimento, tirando em boa parte a China. Quer dizer, você falou, é claro, a Europa não está numa situação legal, mas ela é uma parte grande dos países desenvolvidos. Tirando, o que que fica? E tirando a China, eu tenho certeza que algumas dúvidas que poderiam ser esclarecidas. É uma facilidade só. Gráficos ex-Estados Unidos, ex-China, e certos canais. Mas, Martoni, acho que a gente junta perguntas. Então, Martoni, por favor. Eu queria fazer um comentário, Simão. Todo esse retrospecto histórico que você fez, mas chegando aos dias de hoje. E a gente observa hoje que existem 4 grandes desequilíbrios na economia mundial, que vão gerar consequências, já estão gerando consequências. O primeiro deles eu tenho chamado isso a fuga do dólar. Não é uma fuga do dólar no sentido de as pessoas estão caindo fora de ativos em dólar, mas algum movimento nessa direção está acontecendo. Isso é uma resposta ao desequilíbrio, não só de conta corrente, mas o desequilíbrio fiscal federal nos Estados Unidos, que se agravou com o Trump. Tá certo? Então, vou dar um exemplo simples que me chama muita atenção. Nos últimos 3 anos, o preço do ouro no mercado internacional subiu 4 vezes. 400%. Pô, não é normal, né? O ouro é um ativo importante, tá certo? Quem que está comprando tanto ouro assim? Além do setor privado, os bancos centrais estão comprando ouro adoidado. Certo? Então, o que eles estão fazendo? Eles estão vendendo dólar e comprando ouro. Né? Ou então, pensando no sistema global, você tem hoje um índice de preços de commodities, não só metálicas, mas agrícolas também, superior aos picos da pandemia, que ocorreram depois da pandemia. Quando o comércio internacional não está crescendo tudo isso, quer dizer, está crescendo 3% ao ano, menos. Né? Então, essa é uma indicação de que está havendo uma diversificação de portfólios no mundo contra o dólar. Tá certo? Eu acho que essa tendência vai continuar. Isso vai ter consequências. Primeira coisa. Segunda coisa, existe uma bolha especulativa na Bolsa de Nova York. Um exemplo banal. A NVIDIA, 4 anos atrás, valia 360 bilhões de dólares. Hoje vale 4 trilhões e 800 bilhões de dólares. Isso dá 1,8 vezes o PIB brasileiro. Uma empresa. Não é uma revolução tecnológica. É uma bolha, porra. Será que aí vai te trazer tudo isso de produtividade? Porque é uma aposta que estão fazendo, tá certo? Então, eu acho que tem uma bolha na Bolsa. E tem um comentário que eu via recentemente, um sujeito que fez uma decomposição no índice da S&P 500. Né? E diz, olha, tirando a área das grandes da tecnologia, basicamente a NVIDIA, a Apple e a Microsoft, né? E a Amazon também, o resto das ações estão dentro de um padrão histórico. Não aconteceu nada. Então, estão performando medíocre. Então, isso reforça a ideia de que existe uma bolha se formando na área de tecnologia. Isso também tem levado, por exemplo, por que as bolsas de valores subdesenvolvidos todos do mundo explodiram nesse ano passado? Porque os caras estão antecipando, estão começando a cair fora, tá certo? Claro que esse não é um movimento de manada, é um movimento de grandes fundos e tal, mas já está acontecendo. Né? A terceira coisa que me impressiona muito é a guerra tarifária, que foi iniciada pelo Trump 1 lá atrás e foi intensificada com o Trump agora. A guerra tarifária significa que você vai estar, ao longo dos próximos anos, fazendo uma maciça relocação de produção e de investimento no mundo.
Em que direções ainda não está muito claro, tá certo? Mas o que a gente pode dizer como economista é que grande parte dessa realocação, induzida pela guerra tarifária, vai ser no sentido do comércio. Quer dizer, substituição de fontes mais baratas por fontes mais caras de produção, para explorar arbitragens propiciadas por esse aumento de tarifa. Quer dizer, como é que isso vai terminar? Ainda não dá para saber, mas nesse momento, quer dizer, pouco tempo depois desses tarifaços terem ocorrido, as empresas ainda estão meio perplexas, tentando se situar, tá, sabe? Como é que elas vão reagir, né, considerando um cenário de mais longo prazo. Mas, ao longo do tempo, esse troço vai começar a acontecer. Então, eu acho que hoje você tem esses 4 grandes desequilíbrios, e todos eles no sentido negativo, tá certo? O furo de uma bolha, né, a rompimento de uma bolha, sempre, em geral, dá recessão. Tá? Alguma recessão maior ou menor, dependendo de como é que a coisa anda. Aí eu esqueci de falar, o quarto, eu falei 4 depois, esqueci de falar a guerra no Oriente Médio, que está impactando o preço da energia, pô. Certo? O preço do petróleo, isso aí, alguns estão dizendo que isso aí, se isso continuar em um tempo maior, isso pode gerar uma nova situação de estagflação na economia mundial. Ou seja, um aumento da inflação com queda de atividade econômica. Certo? O que é possível, já aconteceu antes. Certo? Claro que depende do curso da guerra, quanto tempo dura, o que vai acontecer e tal, como é que o preço do petróleo vai se estabilizar ou não, né? Gás também, né? Mas esse é um ingrediente também complicado, porque envolve questões políticas, geopolíticas e tal, que é difícil para a gente opinar, né? Mas eu acho que essas 4 coisas chegam mal, certo? Quer dizer, alguma coisa negativa vai acontecer no próximo mês. Veja, o dólar que sai do Banco Central está indo para onde? Uma coisa aqui, uma estatística interessante que o FMI tem, ele pega as reservas mundiais dos bancos centrais, certo? E vê a composição das reservas entre as moedas. O dólar representava 65% da reserva. Hoje representa um pouco mais de 50%. Quer dizer, está vendo ao longo dos anos, né? Isso não é súbito, tá certo? Nem tem como você fazer isso, né? Mas ao longo dos anos tem havido uma sistemática substituição do dólar por outros ativos, ativos em dólar, por outros ativos que existem no mundo, né? Inclusive no período mais recente, o caso do ouro, né? Quer dizer, os bancos estão comprando ouro adoidado, pô, certo? Para fugir do dólar, pô. Quer dizer, fugir não, reduzir a dependência do dólar, antecipando que pode haver no futuro uma grande desvalorização do dólar. Professor, senta aqui, que senão eu te atropelo. Eu não sabia que você estava querendo falar. É mais difícil ver. Mas já temos bastante pergunta. O Simão e o Oswaldo cuidar delas. E tem o Campino se inscreveu. Campino e Montoro fica a próxima rodada. Isso. Bom, eu posso começar? Você quer começar, Oswaldo? Não, por favor, Simão. Então vamos lá. Bom, fuga do dólar com relação ao ouro. Bom, isso é um fenômeno característico, né, de períodos de incerteza. Dados os desequilíbrios externos dos Estados Unidos e o envolvimento do governo atual com a guerra do Irã, que por enquanto está muito indefinida, quais são os próximos passos, não dá para você saber se vai ter negociação, não vai ter, se vão fechar o Estreito de Hormuz definitivamente, se não vai. Né? Então, nesses momentos, eu diria o seguinte: tem um componente, vamos chamar incerteza, guerra, Trump, Irã, que está acelerando
a fuga para o ouro, tá? Na expectativa de que, se deteriorar mais a situação entre os Estados Unidos e o Irã, isso vai rebater em preços maiores de petróleo, maior inflação, né? E uma maior depreciação do dólar, já que, além de tudo, os Estados Unidos é altamente deficitário na conta externa. O item 2, que o Martoni chama atenção, eu não falei porque não era uma enciclopédia que eu tinha direito, bolha na Bolsa de Nova York na área de tecnologia. Realmente está tendo uma disparada no preço das ações, né, na área de tecnologia de informação gigantesca, que ele tem dois efeitos. Tem um efeito inflacionário e a possibilidade de um estouro na bolsa, da bolha, um pouco mais à frente. Tá? Então, isso está ocorrendo, sim, eu não citei. É uma ótima lembrança e cobrança do Martoni. Tá? A guerra tarifária está aí e realmente deve ter uma realocação de produção e investimento em direção aos Estados Unidos. Tá? E isso também tem efeito inflacionário. Né? Portanto, eu acho que o grande ponto que está sendo colocado aqui pelo Celso é que a possibilidade de uma inflação maior com crescimento menor é algo muito provável, e que eu não quero me justificando, mas se você olhar o título da minha apresentação, expectativas modestas, tá? De crescimento para a economia mundial em função de todos os problemas e de mais a inflação. Bom, são os comentários que eu gostaria de fazer. Vamos lá. Retomando um pouco quando você falou lá, é o seguinte: realmente não é mandato dos bancos centrais furarem bolha, mas tem sido ex post o mandato consertar os efeitos dos estouros de bolhas. O que eu estou chamando para isso, ter certa atenção, é que essa visão, tá, vai ter que ser mudada, porque não adianta. Né? Tá. A segunda coisa, com relação ao que estão chamando de fuga do dólar, Martoni, tem uma questão. Quando alguém, um dos grandes compradores foram bancos centrais de ouro, tá? Tem dois motivos, um geopolítico e um, vou chamar de financeiro. Né? Quando alguém compra ouro, ele tem dólar, né? E vai comprar ouro. A pessoa que vendeu está com o dólar na mão. Ou seja, a não ser que as pessoas coloquem debaixo do colchão, não há destruição de dólar. Tá? Segunda coisa, o jogo do câmbio no mercado, ele é um jogo relativo. Nós não temos como alocar, certo, numa moeda que esteja em Marte, fora desses problemas. E aí a pergunta é, vamos alocar em euro? Não dá, né? Vamos alocar em yuan? Vai cobrar um contrato lá na coisa, você também não vai alocar, né? O terceiro ponto é que, para mim, ficou muito claro que a única saída que o Trump, consciente ou inconsciente, ele tinha, certo, para resolver os desequilíbrios lá, é uma desvalorização do dólar. Para
porque a taxa de câmbio, e aí, Simão, eu não comentei ali, mas no início da ascensão da China, houve uma desconfiança, e talvez aconteceu, ele manipulou a taxa de câmbio, a China. Tanto que acumulou 3 trilhões de reservas em dólar. Né? Como o mercado de câmbio, se fosse funcionado assim, da maneira mais ideal possível, essas diferenças de produtividade seriam igualadas pelo funcionamento da taxa de câmbio, o que a China evitou completamente. Em outras palavras, a China conseguiu fazer o que fez porque ele teve acesso ao mercado consumidor americano, que o consumidor americano gostou, tá certo? Mas virou gato gordo. Não consegue competir com isso. O geopolítico, olha o que aconteceu com a invasão da Rússia na Ucrânia. Confiscaram as reservas, tá certo, que oligarcas e outros, o próprio governo russo tinha na Inglaterra. Né? As pessoas falaram, peraí, houve uma quebra de institucionalidade, né? Como é que eu vou agora deixar minhas reservas, tá certo, numa moeda que possa ser facilmente confiscada? Né? Já tivemos isso em 71, que foi o maior calote do mundo, quando rompeu o padrão ouro. Aquilo foi um calote. A economia americana, com a sua produtividade à época, conseguiu suplantar aquilo e o dólar ainda conseguiu sobreviver. Esse movimento de realocação de portfólio, nós vimos aqui no Brasil muito claramente, Martoni. E a Bolsa subiu porque a nossa Bolsa é pequena. Qualquer 0,2% de realocação de portfólio faz os preços. É um fenômeno de inflação. Mas a realocação de todo o portfólio americano não tem economia do mundo que vá absorver essa realocação. Então, o dólar ainda vai ficar aí por algum tempo. Empresas de tecnologia, sim, você tem razão, os múltiplos são absurdos. Já houve uma quebra de empresa de tecnologia ali por 2001. Agora, a verdade é que quem comprou um Facebook, um Microsoft, que coisa segurou por 20, 30 anos, teve um retorno que o cara nem imaginava. Né? Se os Estados Unidos não subir os juros, tá? E aí é o grande desafio do Trump, esse nível de cotação das ações ligadas à tecnologia, como tem financiamento, a gente tem que entender que os governos estão emitindo, estão colocando moeda no mercado, para até resolver os problemas de não recessão. Tanto tendo financiamento, aloca-se no ativo. O ouro é o mesmo problema. Então, a China, desculpe, nos sentidos nossos, não tem banco. Desculpe, não entendi. A China, no sentido nosso, não tem banco. Quem compra da China? O Banco da China. Cadê o Banco da China? O Banco da China, os 4 maiores bancos são os bancos chineses. Então, mas ela no sentido nosso, tem banco lá, banco comercial. Ah, tem. Aliás, a China, tá certo? Ela está, no ponto de vista de tecnologia, bem à frente. Eu não toquei aqui porque é um assunto. A China vai poder fazer, se continuar tudo isso, um PIX mundial. Aliás, já está fazendo isso. Agora, lá, a sua pergunta, ela é até difícil responder, porque os bancos lá são todos nacionais, né? E aí, o governo emitindo. Perfeito. Obrigado. Eu tenho então, aqui inscritos o Campino e o Montoro. Campino, por favor.
Ah, alô, está me ouvindo? Estamos Sim, te ouvindo. sim. Tá. Então, bom, muito obrigado. E eu queria agradecer muito o Simão e o Assis. Aprendi muito com a apresentação deles. E tinha dois pontos que eu queria colocar. O primeiro é o seguinte: eu dou aí na FE um curso de demografia econômica, que basicamente querendo discutir aspectos econômicos ligados à demografia. E tem um trabalho sobre a bomba populacional, em que tem um autor, que é o Julian Simon, que era professor do MIT, dizendo o seguinte: a população deve crescer porque o preço das commodities está caindo. Ele está analisando o período 80, 90. Então, caindo o preço das commodities significa que esses ativos, eh, a quantidade está subindo e, portanto, a população deve subir. E o Ehrlich, que era o outro, eles fizeram uma aposta entre eles, né? O Ehrlich dizendo, não, 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 o preço das commodities está subindo. E olhando aqui os gráficos que o Simão apresentou, todos as commodities têm, os preços estão subindo. E eu fiquei pensando, pô, isso eu acho que, será que isso explica a queda da população que já diminuiu na China e está diminuindo no Brasil a partir de 2040 vai diminuir. Enfim, essa era uma coisa que me ocorreu ouvindo essa excelente apresentação. A outra que eu queria perguntar a vocês a questão da independência do Banco Central. Não é? O Lula já anunciou que no plano de governo dele, se eleito, é acabar com a independência do Banco Central. É, o Trump, de uma certa forma, quer fazer isso também nos Estados Unidos. E nós sabemos que, por exemplo, na crise de 29 e 30, tem alguns economistas que dizem, uma parte dela poderia ter sido menor se a política monetária tivesse sido alinhada à política fiscal, no caso dos Estados Unidos. Então, eu queria saber um pouco o que vocês acham dessa ideia da independência ou não do Banco Central. Muito obrigado. Obrigado, Campino. Montoro, por favor. Primeiro, queria cumprimentar as duas exposições. Como já foi dito, as exposições do Simão são boas porque dão amplitude e nos revelam uma série de fatos que às vezes a gente tinha passado desapercebido. Mas a minha questão é objetiva, no sentido de que, além, você disse que estava vendo mobilidade financeira, perspectiva e protecionismo. Eu acho que esses dois fenômenos são incompatíveis num período maior. Porque, além da mobilidade financeira, hoje nós temos também uma mobilidade pessoal. E, da mesma forma como esses fenômenos acabaram desregulando o setor financeiro, será que também no setor comercial o protecionismo está fadado a ser um fracasso? No sentido de que a tecnologia, o mundo hoje é tão diferente, tão mais um só mundo do que era 30, 40, 50 anos atrás, que essa ideia que o Trump tem e que alguns têm aqui no Brasil de fazer uma economia autárquica é algo que vai ser vencido pela realidade. Eu acho que é ser contra o desenvolvimento. Tudo isso que foi desenvolvido criou um mundo só. Então, criar barreiras será algo que, de alguma forma, será superado. Como eu acho que se encontrou já algumas formas de superar as tarifas do Trump. Foi um fracasso, mesmo em termos daquilo que ele queria, tá certo? Por quê? Porque a realidade é mais forte. A minha questão, o que vocês acham? Acham que protecionismo vai conseguir?
o Simão, o Assis falou de uma reconfiguração dos Estados Unidos, do industrial nos Estados Unidos. Será que vai acontecer isso? Essa é a minha questão. Obrigado. Não, por favor. Eu vou rapidinho, por uma questão de tempo. André, eu acho o seguinte: a tentativa original do Trump não vingou, ele teve que renegociar, porque não é unilateral, o outro país pode retalhar. Então, já teve uma redução muito grande do protecionismo, ainda tem um remanescente, né? Mas isso é transitório, porque a gente sabe desde o Adam Smith, né, que isso daí diminui a produtividade, você diminui a divisão internacional do trabalho, isso é péssimo. O mundo só foi para frente, aumentou riqueza, o dia que fez divisão do trabalho. Cada um faz o que é melhor. Né? Não dá para você fazer uma cortina lá de proteção e por trás da cortina ficar produzindo tudo. Isso daí é uma doutrina que está fora do tempo, tá? Então, não. Tá? Com relação ao Campino, o preço do alimento explica a queda da população? Eu diria não. A queda da população tem tudo a ver com o seguinte: na China, né, a queda da população é uma consequência da política anterior demográfica da China. A política anterior era só pode ter um filho, tá? Filho único. O que acabou acontecendo? Via aborto. Se o feto era feminino, aborto. Se era masculino, é bom porque ajuda. Porque, como não tem aposentadoria, É poupança. é uma forma de você ter poupança dentro da família, o filho trabalhando, trazendo dinheiro para casa. Olha, hoje, não já faz um certo tempo que eu estive por lá, tinha anúncio de chinês pedindo, colocando nos jornais, sou jovem, quero casar, mandava isso para a Tailândia, para os vizinhos, dizia, olha, vem para cá, vamos casar, eu tenho dinheiro, não tem casamento. Tá? Então, uma parcela é isso, e a outra parcela são os dois países mais populosos do mundo, a Índia. Com a urbanização, diminuiu a natalidade naturalmente na cidade, tá? Em função da dificuldade de reprodução ser mais cara. Tá? Então, essa é a explicação, não é o preço do alimento, agora o preço do alimento está subindo. Tá? Então, para ficar de uma maneira sucinta, perguntas do Campino e do Montoro, a minha resposta é essa, eu passo a bola para o Oswaldo. Muito bem. Campino, a população, de uma maneira global, tá certo? Tirando talvez a Índia, a Nigéria, ela entrou numa rota, né, de diminuição. E isso, tá certo? Para mim, está muito mais ligado a fenômenos do comportamento da mulher, tá? Que foi para o mercado de trabalho. 2, a diminuição da mobilidade. Os jovens demoram para sair de casa, porque a mobilidade está diminuindo. Né? E 3, independente do alimento, nos centros urbanos é muito caro manter um filho. Então, o problema que a gente vai ter, a não ser que venham os robôs do Elon Musk, é falta de gente. 2, Montoro. O Trump, para mim, ele tem um diagnóstico errado em que ele, como empresário que se meteu a governar, confunde déficit comercial com prejuízo. Isso é um erro assim infantil, né? Não é sustentável levantar barreiras. Por exemplo,
já alguns países estão revendo seus índices de preços, né? Que o consumo das pessoas está mais assim no mundo digital, streaming, livros digitais, etc, etc. Ou seja, o Trump está no século XVIII, para dizer o mínimo, tá? Ainda com a visão analógica do mundo. Então, eu acho que ele detonou um processo que ele não vai ter sucesso com relação a isso. Agora, usou isso politicamente. Olha o que aconteceu. Vou dar 2 exemplos. Eu me surpreendi que no ano passado as exportações chinesas cresceram. Primeiro, quando agora não vai, né? Não vai não. Vou te dar agora um exemplo micro. Tem uma empresa aqui no Brasil que é fornecedora de máquinas, a John Deere. Tá? Ela tinha 20% do share aqui em determinados conjuntos de máquinas. Né? Os chineses, em um ano, fez com que ela tivesse que reduzir a John Deere de 20% para 4% a participação dele aqui no Brasil. Então, não vai dar certo esse negócio de tarifas assim, acho eu. Eu acho que o professor Campino falou também da independência do Banco Central. Nós temos Sim. 4 minutos, se pudessem. A independência do Banco Central, na verdade, tá certo? Eu trocaria a independência do Banco Central pela independência do Tesouro Nacional. Ponto. Acho que eu consegui responder para você. Então, me dê a independência do Tesouro Nacional, que eu abro mão da independência do Banco Central. Agora, nós estamos no pior do mundo. Nós estamos com a taxa de juros aqui no Brasil, assim, bom, vocês estão vendo as notícias, as empresas vão quebrar. Tá certo? É simplesmente um nível assim. E aí tem um ponto mais atrás, tá certo? Com muito cuidado aqui que eu vou falar, não me interprete, mas é só o fato. Tá? Antigamente, quem votava eram os contribuintes. Hoje, quem vota são os dependentes do Estado. Ou seja, o político é eleito para gastar. Ponto. Por isso que eu falo, me dê a independência do Tesouro, eu abro mão da independência do Banco Central. Olha, o Delfim falava que ninguém é eleito para acordar gastos. É isso aí. Bem, estamos chegando ao final. Não sei se o Simão quer complementar alguma coisa ainda. Não, muito obrigado. Então, eu agradeço muito a todos, em particular o Oswaldo e o Simão, que trouxeram material para nós refletirmos, e todos os participantes. Foi uma manhã muito agradável, enriquecedora. Estamos, então, retomando os seminários de conjuntura